Sextou, meus amigos, e nós vamos com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com Ed Moreno. Você pode participar do canal aí, né? Clicando no joinha, deixando seu like, e você pode se inscrever também. Além de nos ajudar aí, né? Distribuindo o nosso link nos grupos de WhatsApp. E claro, aqui mesmo no YouTube pode indicar para os amigos aí, né? No nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Começando aí o mês de agosto, dia 1º de agosto. Aliás, domingo vai ser de manifestações em todo o Brasil. Primeiramente foi convocada as manifestações nas capitais, mas já se espalhou para todo o Brasil, né? Então nós teremos um final de manifestos aí em todo o Brasil. E manifestos que serão turbinados, né, pelas sanções impostas aí aos ministros, primeiro pelo cancelamento de vistos e agora, né, pela sanção da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. E são manifestos contra, né, as decisões e atitudes do STF e em apoio, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também as decisões, né, de sanções do governo norte-americano. Então nós teremos manifestos em todo o Brasil. Aqui em Ponta Porã, a previsão de forte chuva para o domingo. Já houve mudanças, né? Primeiro a chuva estava marcada para o período da manhã, depois para o período da manhã e tarde. Agora nós temos uma previsão de chuva a partir das 13 horas, né? E numa previsão mais estendida, né? Quem tem acesso às previsões como assinantes, né, de previsões, a previsão é de chuva a partir das 11 horas da manhã no domingo. Então não deve haver um manifesto aqui, mas claro, se não chover, há um grupo já se organizando aí para fazer, né, um manifesto aqui em Ponta Porã também. Mas a previsão de chuva para o domingo aqui em Ponta Porã deve atrapalhar, né, os manifestos. Agora, no restante do Brasil, Dourados, Campo Grande, nós teremos e estamos vendo movimentações aí nas capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, nas cidades do interior, as grandes cidades, né, do interior do Brasil aí estarão se movimentando e os manifestos vão seguir pelo Brasil de norte a sul, de leste a oeste, né? Nós teremos vários manifestos e com certeza, como sempre acontece, os manifestos que estão acontecendo pela direita brasileira, né, que é a maioria no Brasil, são grandes e costumam levar muita gente aí. E vai ser um manifesto turbinado aí, né, pelas sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky e também dos cancelamentos dos vistos. Ou seja, a população vai às ruas, né, demonstrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos perseguidos políticos, né, pedindo uma anistia, né, e também em apoio às sanções impostas pelo governo norte-americano aos ministros do STF, hoje com cancelamento de visto, e ao Alexandre de Moraes, ministro do STF, que foi sancionado pela Lei Magnitsky, né, que são sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes. E vamos começar até, antes de partir para esse assunto de Alexandre de Moraes e ministro do STF, que tem aí, muita gente já até se cansou. Agora, a maioria quer saber do que está acontecendo, né? Porque são muitas as informações e muitas coisas podem acontecer. Embora, né, os ministros estejam querendo endurecer o jogo, a gente já sabe que eles amenizaram no discurso. Hoje, na volta dos trabalhos, né, no STF, Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, os ministros tentaram até ser contundentes, mas nota-se a clara preocupação, né? Não estão mais tranquilos. Mas vamos começar falando por Mato Grosso do Sul. Aqui pelo estado, um grupo de filiados ao Partido Liberal, PL, né, ainda aposta em uma virada no jogo para a eleição do próximo ano aqui em Mato Grosso do Sul. O grupo de descontentes com a chegada de Reinaldo Azambuja do PSDB não só torce, como tem grande expectativa de uma reviravolta nas tratativas do partido para a eleição de 2026. O grupo acredita que ainda há tempo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mudar de ideia e escolher um candidato próprio do partido chamado Bolsonarista Raiz para a disputa do governo e Senado Federal. A aposta está no poder de convencimento do filho número 2 de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos liderando o grupo na ofensiva dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e a ditadura que existe no país.
A expectativa é maior no grupo mais próximo ao deputado federal Marcos Polon, amigo de Eduardo Bolsonaro, que confia muito no 02 para mudar o pensamento do pai e lançar um candidato próprio aqui em Mato Grosso do Sul. Caso o Eduardo Bolsonaro defenda a candidatura própria do partido, né, Polon ele tem mais chances, né, de ser o escolhido, por ser muito próximo dele, né? O deputado de Mato Grosso do Sul esteve nos Estados Unidos recentemente para visitar o amigo e a eleição para o governo do estado foi um dos assuntos abordados. Polon tem declarado que está cada vez mais inclinado a disputar um cargo majoritário e tem a disputa pelo governo do estado como prioridade, seguido pela vaga de senador. A reeleição no momento seria a terceira opção do deputado. Polon tem declarado que prefere morrer atirando do que como um rato e entende que com a candidatura pode construir uma base de direita para as próximas gerações. Segundo ele, esta sim indestrutível, né? Se esse é o preço, ele diz que está pronto para pagar. Foi o que pontuou ao ser questionado se a atitude não seria suicida. Embora o grupo bolsonarista se anime com uma possível candidatura própria, né? A expectativa é de que Reinaldo assuma o partido nos próximos dias. Ciente de que não ficará à vontade no partido, Polon já conversou com o Partido Novo e com o Republicano sobre uma possível filiação. No ano passado, o partido também tinha esperança de candidatura própria na capital, mas foi tratorado por Bolsonaro, que naquela situação ignorou, né, o desejo de grande parte das lideranças e fechou com o PSDB, mas em todo o estado. Na ocasião, não foi só na capital, né, foi em todo o estado. Na ocasião, Polon perdeu a presidência do partido no estado e várias candidaturas que ele havia trabalhado no interior foram vetadas. Revoltado, ele gravou uma live dizendo que, se precisasse, seria o candidato do partido na capital, tudo para impedir a aproximação com o PSDB, a quem classificava assim como o Bolsonaro como de esquerda, né? E ele mostrou, né, não apoiando aí o PSDB, que ele tem força política dentro do Mato Grosso do Sul. E a matéria é um pouco tendenciosa, né, porque a matéria é do Investiga MS de Campo Grande. Mas a gente sabe que Polon tem bala na agulha, né? Tem nome, tem força política para se lançar candidato, tanto ao Senado como uma candidatura própria ao governo de Mato Grosso do Sul. Essa aproximação de Reinaldo Zambuja é muito difícil ele não embarcar na legenda do PL, muito difícil. Mas essa aproximação aí talvez possa causar um racha no partido. Vamos esperar o que vai acontecer nos próximos dias, né? Porque nos próximos meses, porque essa situação aí ela pode gerar algum tipo de problema, algum tipo de racha no PL ou algum tipo de racha, né, no grupo de Reinaldo Zambuja. E há duas situações aí: a decisão de Jair Bolsonaro, que a palavra dele pesa demais, e agora a palavra de Eduardo Bolsonaro, que agindo nos Estados Unidos tem mostrado muita força. Vai depender da conversa de pai e filho aí, né, para definir o que vai ser do PL aqui no Mato Grosso do Sul, né? Ainda há possibilidade, né, de convencimento de Reinaldo Zambuja de lançar mais um candidato do PL ao Senado. É uma situação que também não está descartada, para não gerar tantos problemas. Agora, Reinaldo já disse e declarou que é do grupo do Riedel e que só quer um candidato, vindo, né, a lançar um candidato apenas no PL. Se ele embarcar, né, na legenda do PL, ele seria o candidato e não lançaria outro candidato dentro do PL. Vamos ver o que vai acontecer aí. E o MDB, aqui do Mato Grosso do Sul, viverá uma situação complicada na disputa majoritária na eleição do próximo ano em Mato Grosso do Sul. Hoje, o problema tem nome e sobrenome, né? Simone Tebet. A senadora pode ser candidata ao Senado no estado como escolhida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas terá que vencer a resistência das lideranças do partido aqui no Mato Grosso do Sul. Para ser candidata, Simone pode ter o constrangimento de ser rejeitada na legenda em Mato Grosso do Sul, mas ser bancada pelo Diretório Nacional. Candidata do partido na última eleição para a presidência, Simone ganhou o respeito das lideranças e será candidata caso queira, ainda que o próprio MDB nacional não considere apoiar Lula. Se conquistar a vaga via Diretório Nacional, Simone vai precisar de um palanque independente em Mato Grosso do Sul, ainda que também apoie a reeleição de Eduardo Riedel do PSDB. Simone tem o
o marido na Casa Civil do governo do estado, mas sabe que terá um problema político parecido com o enfrentado no diretório estadual. A rejeição não está na pessoa dela, mas na proximidade com o presidente Lula. Lideranças do MDB em Mato Grosso do Sul nunca apoiaram a candidatura de esquerda à presidência. Na eleição de Dilma Rousseff do PT, por exemplo, o MDB tinha Michel Temer como vice e mesmo assim apoiaram Aécio Neves do PSDB. Se resolver encarar o desafio, Simone vestirá de vez a camisa de centro-esquerda e vai garantir um palanque para o Lula em Mato Grosso do Sul. O problema é que a rejeição dela é grande, né? O Diretório Nacional pode até bancar, mas é tiro no pé, porque ela não tem força, hoje não tem, já teve, né? Hoje não adianta querer impor uma candidatura, porque o partido não vai conseguir emplacar a Simone Tebet mais uma vez como senadora, né? A gente tem visto aí, a própria Simone já disse uma vez em entrevista que ela, no prédio onde ela mora em Campo Grande, apenas 3 pessoas conversam com ela, né? E que ela não seria eleita palavras dela, Simone Tebet, de que ela não se elegeria nem para síndica do prédio em que ela mora. E é essa a situação aqui no Mato Grosso do Sul em relação a Simone Tebet. É desse jeito mesmo, não se elege nem a vereadora. Lá em Três Lagoas, na sua cidade natal. E, diga-se de passagem, ela foi vaiada, né? Nas festividades de aniversário lá da cidade de Três Lagoas, ela foi muito vaiada pelo público local, pelos cidadãos, né, de Três Lagoas. E aqui no Mato Grosso do Sul, se lá em Três Lagoas ela está nessa situação, né, imagina no restante do estado de Mato Grosso do Sul. A situação não é boa para Simone Tebet. A candidatura seria, segundo ela, né, para tentar se manter aí dentro da cúpula do governo federal, de Lula, né, se manter forte, se manter no poder. Mas, né, nem o Lula tem prestígio, muito menos Simone Tebet. Mas, se ela quiser ser candidata, o Diretório Nacional já disse, o Diretório Nacional do MDB já disse, será a candidata. Bom, veremos o que vai acontecer. Vamos falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Coop Home Office, a Coop incorporadora e construtora que vem aí com um projeto fantástico, moderno, arrojado e muito bonito, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. É perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop incorporadora e construtora que vem trazendo esse projeto moderníssimo, né? E um novo conceito de morar e empreender. O prédio ali na Rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão, entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João, né? É um prédio imponente, já em fase de conclusão, são 3 anos e agora 7 meses, né, de obras ininterruptas, né? E que chegam agora à sua fase de conclusão. E você, né, pode conhecer todo o projeto ali mesmo, né, no nosso plantão de vendas, que fica na frente de onde o prédio da Coop Home Office, da Coop Home Office está sendo levantado, né? Ali na Rua Deputado Aral Moreira, você pode entrar no prédio do Mercado Bom Gosto, Supermercado Bom Gosto, e ali no térreo, antes de você subir para suas compras, você vai ver já a linda maquete no prédio da Coop Home Office. E lá você vai encontrar o nosso plantão de vendas, né? A nossa equipe no plantão de vendas que está ali pronto para te recepcionar, mostrar para você todo o projeto. Você vai conhecer o projeto, a planta, né, do prédio da Coop Home Office. Vai conhecer o funcionamento do prédio através das maquetes ali e, claro, vai ver que é perfeitamente possível você adquirir um apartamento da Coop Home Office. Por quê?
A nossa equipe no plantão de vendas vai te passar os planos e você verá como é perfeitamente possível adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? Então, a Coop Home Office, que vem com esse prédio moderno, né, para embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. E na última sexta-feira, na sexta-feira passada, nós tivemos aqui em Ponta Porã a inauguração do Bob's, né? O Bob's Ponta Porã, que agora é mais uma alternativa para o cidadão da fronteira, os moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, a fronteira mais charmosa da América do Sul, né? E agora você tem ali o sabor dos encontros na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Matriz São José. O Bob's, né, é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de 70 anos do Bob, né, 7 décadas, dá à empresa experiência e solidez para ousar e inovar. E você, agora pontaporanense, você agora Pedro Juanino, você cidadão fronteiriço, não vai deixar de aproveitar, né, o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's fã. Como é que você vai virar um Bob's fã? Você vai acessar o site bobs.com.br, fazer o seu cadastro e concorrer, né, aí a várias promoções através do resgate de cupons que você vai ter, né, ao preencher aí, ao fazer o seu cadastro no bobs.com.br. Várias coisas gostosas e deliciosas lá no Bob's Ponta Porã, sanduíches, acompanhamentos, né, milkshakes saborosos, saladas, café da manhã, enfim, né, é o Bob's Ponta Porã, que é mais uma alternativa, uma deliciosa alternativa para o povo da fronteira. Seguindo com as informações aqui, vamos falar ainda, né, da situação que nós estamos vivendo aí, dessa tensão, né, entre o STF, que virou tudo decisão política, né, e o ministro Alexandre de Moraes, ele sabe que ele começa a receber algumas negativas, né? Por exemplo, já começou a aparecer que ele está sendo escanteado, né? Já ele vai ser rifado. Então já começou o sinal, ou os primeiros sinais já começaram. Um trabalho jornalístico feito pelo site Poder 360 identificou a primeira manifestação de dentro do Supremo Tribunal Federal de que a tendência natural dos demais ministros é realmente abandonar o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro, né, pressionou seus colegas para que todos assinassem uma carta em sua defesa na última quarta-feira. E ele tinha acabado de saber que o governo dos Estados Unidos estava impondo a ele uma punição pela lei Magnitsky, que veta qualquer atividade com instituições bancárias ou econômicas norte-americanas, né? Não houve consenso. Segundo apurou o site, mais da metade dos 11 ministros do STF considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. Essa atitude dos colegas foi uma decepção para Moraes, que esperava ter unanimidade a seu favor. Optou-se então por uma nota institucional e em tom ameno, assinada apenas pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. O texto sequer menciona os Estados Unidos. E Moraes, isso aí já é uma amostra de que o Moraes será abandonado, né? E que devemos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas que vamos ver se algum dos ministros vão firme, tentando blindá-lo a todo custo. Vai ser um tiro no pé, né? Vai acabar morrendo abraçados aí, né? Eu acho que a situação, né, da simples decisão de não assinarem uma nota em sua defesa já na quarta-feira, quando foi sancionado, ontem com a presença de apenas 6 ministros, né, na reunião com Lula, já mostra que Alexandre de Moraes começa já a ser abandonado. Nós estamos a 2 dias apenas das sanções da lei Magnitsky. E a gente conversando com alguns colegas da imprensa aí, ontem o Edson Fachin, que vai ser o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal,
ele não queria ir a essa reunião, né? Foi a contragosto. E não compareceram também Carmen Lúcia e Dias Toffoli. E aí foi perguntado aí se por que eles não foram, estavam com agenda e compromissos? Não, todos estavam em Brasília e optaram por não ir à reunião com o presidente Lula. Então, Moraes começa a ser abandonado. Pelo menos essa é o que se descreve, é o que se desenha, né? E de acordo com o trabalho jornalístico feito pelo Poder 360, é isso que está acontecendo, né? Pelo menos foi o que o jornalista em questão e esse trabalho, né, do Poder 360 identificou, que foi na quarta-feira a primeira manifestação de dentro do Supremo Tribunal Federal, de que a tendência natural dos demais ministros é o de realmente abandonar o ministro Alexandre de Moraes. E é o que a gente vai ver aí depois disso. E para piorar a situação, ele está tentando dobrar a aposta, está tentando mostrar tranquilidade. Hoje quis roncar grosso, mas as coisas vão piorando para o lado dele, né? As denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal se intensificam no exterior. Depois da aplicação das sanções com base na lei Magnitsky pelo governo norte-americano, parlamentares de outros países começaram a anunciar medidas contra o magistrado brasileiro. Uma das pessoas que prometem contribuir com as denúncias é Eduardo Tagliaferro, ex-chefe de gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Perito de formação, Tagliaferro trabalhou próximo a Moraes e afirma ter provas de que o ministro manipulava decisões judiciais. Em entrevista à edição desta sexta-feira do programa Faroeste A Brasileira, Tagliaferro disse que Moraes tinha alvos pré-definidos. De acordo com o ex-assessor no TSE, os nomes que chegavam para a investigação nunca eram de pessoas de esquerda, era sempre de direita. Segundo o perito, né, o Tagliaferro, o TSE tem alguns critérios para chegar a uma conclusão sobre uma notícia falsa, ou que eles consideram uma notícia falsa, ou fake news, que é a palavra deles hoje, né? No entanto, conforme relatou o ex-assessor, Moraes era a pessoa que definia o que era ou não desinformação. O trabalho de Tagliaferro no gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE se resumia em checar vídeos, postagens e notícias para encontrar alguma fake news. Depois de fazer a análise do material, o perito devolvia ao gabinete de Moraes com o relatório preenchido. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a revista Oeste. Tagliaferro recebeu a tarefa de investigar as notícias, mas nada encontrou de errado. E foi nesse momento que Ayrton Vieira, juiz e instrutor que também trabalhava com Moraes, mandou o ex-assessor usar a criatividade. Segundo Tagliaferro, a maioria das pessoas que Moraes manda investigar já é pré-condenado. Seu trabalho no TSE apenas consistia em encaminhar o relatório do material investigado para o ministro executar as ações. O perito ainda revelou que outras pessoas que trabalhavam próximas a Moraes se sentiam incomodadas, mas todos eram obrigados a executar as tarefas. Era difícil dizer não a Moraes estando perto dele. Se ele destrói a vida de quem está longe, imagina de quem está perto, né? Foi o que disse o Tagliaferro. E ele promete agora, né? O Tagliaferro promete divulgar as provas que tem contra o magistrado. O ex-assessor afirmou que não atenta contra a soberania do Brasil, mas contra o autoritarismo de juízes brasileiros. Os magistrados acham que são intocáveis, afirmou Tagliaferro. Moraes pode estar com medo, mas a forma de agir não é mostrar medo. Ele pode dobrar a aposta. Não espere uma mudança de perfil. Foi o que disse o Tagliaferro hoje a coluna, né? Faroeste Brasileira. Aliás, é um programa Faroeste Brasileira que é da revista Oeste. E o Tagliaferro agora virou mais uma arma contra Moraes. E ele está em Roma, na Itália, né? Foi para a Itália. Então ele já fugiu do Brasil. Já não está aqui, porque aqui ele teme ser perseguido pelo Moraes, né? O que não é difícil de acontecer, né? Não é difícil de acontecer. Seria perseguido se ficasse aqui, né? E ele agora diz que tem provas. E tem, né? Tem. E deve apresentar aí. E o PGR, Paulo Gonet,
né, o presidente da Procuradoria-Geral da República, ele diz que são medidas assombrosas e inconcebíveis do governo dos Estados Unidos para com a justiça brasileira, né? E ele saiu em defesa do ministro do STF durante a reabertura dos trabalhos do Poder Judiciário. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apoiou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em virtude de o juiz do STF ter sido alvo de sanções dos Estados Unidos. Abre aspas para Paulo Gonet. Que o exercício da parcela de soberania que é confiado a esta corte seja respeitado por todos no país e no exterior, foi o que declarou Gonet durante a reabertura dos trabalhos do Judiciário. Diante dessas investidas, asseguro minha solidariedade ao eminente ministro Alexandre de Moraes, a mesma que estendo a todo o STF e ao Judiciário. De acordo com Gonet, os atos de Moraes estão invariavelmente submetidos às regras de controle do colegiado. Ainda conforme a PGR, ou o PGR, Paulo Gonet, o segundo semestre deste ano será marcado por profícuos resultados do cumprimento da missão constitucional do tribunal. Mas a questão é que ele não acha, que as perseguições políticas que estão sendo realizadas no Brasil são medidas assombrosas e inconcebíveis. Agora, em relação às sanções, ele acha que são medidas assombrosas e inconcebíveis. Sabe como é que está agindo o STF, e os ministros do STF, o PGR, Paulo Gonet? Com aquela história, de acusar os adversários, no caso adversários políticos, do que eles fazem. Eles promovem perseguição, e eles atentam contra a soberania nacional e agora eles acusam os outros, de atentado à soberania nacional. Pois é, e assim vai. Bom, vamos falar da Soloforte. A Soloforte, que é uma empresa com profissionais experientes e dedicados, uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão que trabalha com foco em manejo para a alta produtividade das lavouras. A Soloforte é uma empresa composta por profissionais com ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais, as equipes da Soloforte trabalham estreitamente com os grandes e pequenos produtores rurais de Ponta Porã e toda a região de fronteira, utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar, para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. As equipes da Soloforte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. São implementadas pelos profissionais da Soloforte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que diminuem muito os riscos e protegem os investimentos dos clientes da Soloforte. E que os profissionais da Soloforte trabalham sempre com tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras e garantir colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. Esse é o trabalho da Soloforte para o pequeno e grande produtor rural de Ponta Porã e toda a região de fronteira. Quem também está conosco é o pessoal lá da Baturité Conveniência, que fica ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, já na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Lá você encontra tudo que você precisar. Você quer tomar uma cervejinha num ambiente familiar, num ambiente gostoso, é só chegar lá na Conveniência Baturité, que tem também outras bebidas. Se você não quer tomar cerveja, pode tomar um uísque, pode tomar um vinho bom, pode tomar uma vodka e outras bebidas destiladas, E tem aquela cachaçinha de Minas, a cachaçinha que está sendo a febre do momento lá na Conveniência Baturité, Para quem gosta de pinga de alambique, cachaça de alambique, é lá na Conveniência Baturité que você vai achar, as cachaças de vários sabores e as raizadas, Cachaça de Minas, cachaça pura. E você que não é chegado em bebida alcoólica, para criançada tem lá as variedades de sucos e refrigerantes e também salgados, doces, enfim, que você vai encontrar lá na Baturité Conveniência. Para aquelas pessoas que não têm paciência com filas de supermercado, pode chegar ali na Conveniência Baturité, que é uma conveniência bastante sortida e com certeza você vai encontrar o que você precisa lá, evitando assim as filas nos grandes supermercados. Vamos continuando com as informações aqui, agora voltando ao assunto Moraes, mas falando de oposição.
o Nicolas Ferreira, deputado federal do PL de Minas Gerais, é o terror, né? Tanto do governo do PT, né, da esquerda, e do STF. Tá? Ele está sempre batendo de frente. Né? E a gente tem aí a informação de que o deputado federal, o Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, intensificou, a partir de hoje, ele subiu o tom, né, contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ao lançar uma campanha nas redes sociais em apoio ao impeachment do magistrado. O parlamentar divulgou em sua conta no antigo Twitter, no X, uma petição pública que já conta com apoio de 34 dos 81 senadores. Né? Já está se aproximando da metade aí, né, dos senadores da República, segundo ele. E o Nicolas comemorou a recente adesão do senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, a essa causa. Ele digitou aí, né, no seu Twitter, no seu antigo Twitter, no X: parabéns ao senador Carlos Viana de Minas Gerais, que acaba de externar publicamente apoio ao impeachment de Alexandre de Moraes. O Brasil precisa de equilíbrio e respeito à Constituição. Na última quarta-feira, o deputado protocolou um novo pedido formal de impeachment contra Moraes no Senado Federal. O documento alega que o ministro teria cometido uma série de infrações, incluindo violações de direitos e garantias fundamentais, abuso de autoridade, ativismo judicial, além de práticas de censura e perseguição política. Até o momento, apenas na atual legislatura já foram protocolados 26 pedidos de impeachment contra ministros do STF, sendo 13 direcionados exclusivamente a Moraes. Apesar da pressão crescente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, ainda não sinalizou se algum dos pedidos será colocado em tramitação. Por isso é muito importante a manifestação popular, mas forte, né? Não apenas dessa do dia 3, constante. O político tem medo de povo na rua. Povo na rua pressiona político, né? E é muito importante para que um presidente do Senado, como o Davi Alcolumbre, seja pressionado, o povo tem que estar na rua, tem que estar pedindo, né, a todo momento. A lei do impeachment prevê que, para o processo avançar, o presidente do Senado deve primeiro avaliar se o pedido cumpre os critérios legais. Caso aceite, o processo segue para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, onde o ministro acusado é notificado e tem 10 dias para apresentar sua defesa. Em seguida, os senadores da comissão votam um parecer que, se aprovado, leva a denúncia ao plenário. Se a maioria simples do Senado votar pelo prosseguimento, o ministro é afastado do cargo até a conclusão do julgamento. Para que a cassação se efetive, é necessário o voto favorável de 2/3 dos senadores, 54 dos 81 membros da casa. Já Nicolas já diz, né, que tem um apoio de 34 dos 81 senadores e precisa de 54. Né? Então tá faltando pouco, né? Tá faltando pouco aí para chegar ao número que precisa, né? Então 20, chegando mais 20 senadores aí, chega aos 54 e consegue, né? Consegue, vamos ver. Além das sanções, agora Alexandre de Moraes vai ter problemas aí, porque a campanha pró-impeachment, né, dele, né, do STF vai se intensificar, vai ficar forte, né? E o Nicolas, quando ele começa uma campanha, ele tem o tal do apoio popular, né? Pelo menos nas redes sociais são assim, vamos ver nos manifestos, né? E já que nós estamos falando das sanções, o governo Donald Trump, ele hoje declarou, né, em meio à recente imposição de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o petista Lula pode telefonar para ele quando quiser. A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, quando Trump foi questionado sobre os efeitos das novas medidas comerciais em relação ao Brasil, né? E Trump justificou o chamado tarifaço, alegando que as autoridades brasileiras estariam tomando decisões equivocadas. Abre aspas para o Laranjão, né, presidente Donald Trump: as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada. Foi o que declarou o líder norte-americano, sem especificar quais decisões motivaram a aplicação das sanções econômicas. Apesar do tom crítico, Trump adotou uma postura diplomática ao afirmar que está aberto ao diálogo com o governo brasileiro. Ele pode falar comigo quando quiser, disse em referência a Lula.
o presidente americano ainda acrescentou: eu amo o povo do Brasil. Na prática, enquanto Lula segue atacando os Estados Unidos, Trump está aberto ao diálogo. Nessa situação aí que a gente vê aí, né, não é só a incompetência do Lula, né? É essa vontade dele achar que ele é um grande líder, um grande estadista, né, que não passa de um pigmeu diplomático, mas ele quer aproveitar essa situação, essa onda aí, para tentar melhorar a sua aprovação, né, que está no fundo do poço. Não vai conseguir, né? Não vai conseguir, mas essa é a esperança deles, né? Do próprio Lula e do seu staff, né? De sua equipe de assessoria, que acho que confrontando, pelo menos nas bravatas, né, os Estados Unidos, eles vão ter algum resultado positivo. E não vão ter, né? Não vão ter. 55% na última pesquisa aí do Quest, que é um instituto completamente de viés de esquerda, 55% dos brasileiros já consideram o Lula como o responsável pelas sanções. Então, pode ficar, né, fazer o que quiser, que não vai mais aumentar a sua popularidade aqui no Brasil. Vamos falar agora da Futura Soluções Agrícolas. Futura Soluções Agrícolas sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. A equipe da Futura Soluções Agrícolas está sempre pronta, né, para socorrer e sempre ajudar o homem do campo. E a Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt no Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa de fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel. Está presente em mais de 12 países e aqui no Mato Grosso do Sul o seu distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas, que trabalha também, né, com o homem do campo, com máquinas e implementos agrícolas. O homem do campo teve um problema lá no seu galpão, teve um problema lá com seus maquinários, né, em sua lavoura, é só chamar a equipe da Futura Soluções Agrícolas, que estão prontos para levar a melhor solução para você, né, e vai resolver todos os problemas do homem do campo. Também a Futura Soluções trabalha com imóveis, venda de imóveis rurais e urbanos. Se você está na cidade e quer se mudar para o campo, para a área rural, é só procurar a Futura Soluções Agrícolas. E se você estiver no campo e quiser vir para a área urbana, né, para a cidade, é só entrar em contato com a Futura Soluções Agrícolas, que eles estarão providenciando para você um belo imóvel aqui na cidade, na área urbana, aqui na região de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. É a Futura Soluções Agrícolas, sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo com as melhores soluções. Grande abraço aí para o Alex, o Lafayette e toda a equipe da Futura Soluções Agrícolas. Vamos falar de esporte agora, falando de esporte, porque nós tivemos os últimos jogos aí dos jogos de ida, né? Da fase de ida da Copa do Brasil nas oitavas de final. 2 jogos, né? E o Flamengo perdeu em casa, com um erro grotesco do Léo Pereira, né? Não foi só dele, né? Foi forçado ao erro ali, mas errou. Ele foi o principal culpado. E o Flamengo foi derrotado em casa pelo Atlético Mineiro. O São Paulo ganhou no Morumbi do Atlético Paranaense por 2-1. Com isso, nós temos já então encerrada a fase de ida, né, das oitavas de final, que começou na terça-feira com o Botafogo ganhando do Bragantino por 2-0. E aí nós tivemos no Mineirão o Cruzeiro empatando com o CRB em 0-0 e o CSA empatando com o Vasco em 0-0, além do Fluminense, que ganhou no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, do Internacional por 2-1. Jogos da volta, vamos lá conferir os jogos da volta. O Botafogo, que ganhou do Bragantino por 2-0, joga na quarta-feira, dia 6, às 18 horas, o jogo da volta lá em Bragança Paulista, no Cícero de Souza Marques, né? Bragantino e Botafogo vão se enfrentar. O Corinthians, que ganhou o clássico do Palmeiras em casa, lá na Neoquímica Arena, agora vai jogar fora de casa no Allianz Parque, também na quarta-feira, dia 6, com o jogo marcado para as 20h30, né? Lá no Allianz Parque com o Palmeiras. O Corinthians vai jogar pelo empate para conseguir sua vaga aí às quartas de final. Ainda na quarta-feira nós teremos aliás, eu não falei do Bahia. O Bahia ganhou do Retrô, né? Que jogou na quarta-feira. E o Bahia, que ganhou do Retrô por 3-2, vai jogar o jogo da volta na Arena Pernambuco também no dia 6, né? Quarta-feira, às 18h30.
Atlético Mineiro e Flamengo também jogam na quarta-feira. O jogo da volta às 18 horas na Arena MRV. E também na quarta-feira, 18h30, na Liga Arena em Curitiba, o Atlético Paranaense faz o jogo da volta com o São Paulo. E aí na quinta-feira nós teremos no Rei Pelé, o CRB jogando às 20 horas contra o Cruzeiro. Às 19 horas no São Januário, o Vasco da Gama faz o jogo da volta contra o CSA. Campeonato Brasileiro, nós teremos jogos pela 18ª rodada, começando neste sábado, amanhã. Então, na Ilha do Retiro tem às 15 horas Sport e Bahia. Lá no Municipal de Mirassol, no estádio Maião, o Mirassol joga contra o Vasco da Gama às 17h30. Ainda no sábado, no Maracanã, às 20 horas tem Fluminense e Grêmio. No domingo, 15 horas, no Newton Santos, lá no Engenhão, tem Botafogo e Cruzeiro. Na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Fortaleza também às 15 horas. Às 17h30 também do domingo. No Castelão, tem, aliás, na Arena MRV, né, tem Atlético Mineiro e RB Bragantino, Red Bull Bragantino. No mesmo horário, 17h30 no Castelão, tem Ceará e Flamengo. Às 18h30, no Barradão, em Salvador, tem Vitória e Palmeiras. No Beira-Rio, em Porto Alegre, tem Internacional e São Paulo, às 19h30. E na segunda-feira, para fechar a 18ª rodada, tem Santos e Juventude jogando no Morumbis. Então esses são os jogos aí do Campeonato Brasileiro, na sua 18ª rodada, a penúltima rodada aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E aqui por Ponta Porã nós teremos os jogos lá na última rodada lá do Distrito Nova Itamaraty, né? No campo 1 da sede nós teremos, vamos ver aqui o jogo que nós vamos ter, a partir das 8h45 lá no campo 1 da sede nós teremos o Itamaratiense jogando contra o Unidos e o Amigos enfrentando o Vale Verde. Folga nessa rodada e o Força Jovem. É a última rodada aí da primeira fase para definir quem vai, quais são os times que vão, né, disputar a fase de quartas de final da Copa Integração dos Assentamentos em sua 8ª edição lá no distrito de Nova Itamaraty. E aqui por Ponta Porã, jogos no estádio Aral Moreira pelas semifinais aí, né, da Copa dos 40, da 17ª Copa Master de Futebol Suíço dos 40. Nós teremos às 14h30, né, lá no estádio Municipal Aral Moreira, o templo do futebol ponta poranense, o mítico estádio Aral Moreira, né, nós teremos o primeiro jogo entre Boca Master e Moca Seniors. O Sport La Luz joga o segundo jogo contra o Sport Cometa. Daí saem os finalistas, né? Vão sair os finalistas da 17ª Copa Master de Futebol Suíço dos 40. Bom, são essas as informações por hoje. Claro, se nesse momento tenso que o Brasil vive, se houver informações relevantes, nós estaremos trazendo para você aqui de volta, né? Trazendo a qualquer momento as informações para você aqui, né? Então nós teremos que estar de volta, né? De forma diferente, né? De uma forma, como a gente dizia, né? Com informações extra-oficiais, né? E se nada acontecer, claro, nós estaremos de volta na segunda-feira. Tem aí os manifestos, né? Se o tempo permitir e houver os manifestos em Ponta Porã, nós estaremos trazendo aí para você algumas informações. Caso, né, nós tenhamos a chuva se confirmando para o domingo, nós na segunda-feira estaremos trazendo as informações para você aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e nos vemos a qualquer momento ou então na segunda-feira com mais informações.